O recém-lançado Jeep Renegade de entrada está fazendo um alvoroço no mercado. E para vocês verem se ele é realmente uma boa compra ou não, a gente trouxe um comparativo muito legal com os seus principais concorrentes. Creta na versão Comfort de entrada, Chevrolet Tracker 1.0 Turbo também na versão de entrada e o Nissan Kicks na versão Sense. Não exatamente a de entrada porque tem umas de PCD abaixo, mas todos eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Vocês querem se impressionar com o que a gente tem para mostrar? Então assiste esse vídeo até o final. Olha, meus amigos, a Jeep surpreendeu. Baixou R$9.000 no Renegade e não tirou tantos equipamentos assim. Em relação à versão Sport, essa agora que não tem nomenclatura, no passado já foi chamada de versão Standard, ela realmente está mais acessível e muito bem equipada também. Olhando aqui os números, eu tenho certeza que vocês vão se impressionar. É quase surreal o trabalho que a Jeep fez nesse carro. Eu gostei demais. Quando se pensa assim, versão de entrada mais barata, perdeu equipamento, certo? Sempre se pensa no carro super pelado. Isso. Mas não é isso que eles fizeram. Então ficou feio para os concorrentes, hein? Então essa versão Renegade sem nome, 1.3 Turbo, um valor de R$ 125.990. O Creta Comfort, R$ 132.890, o mais caro aqui do comparativo. Chevrolet Tracker 1.0 Turbo, R$ 127.690. E o Nissan Kicks Sense, R$ 123.690. É o único mais barato que o Renegade. E olha... Bom, vamos lá. Uma coisa importantíssima, esses valores são os valores de tabela que as montadoras informam no seu site. É óbvio que se tu quer comprar qualquer um desses ou outro carro 0 km, tem que ser através do Virgula.com.br. Eles são especialistas em encontrar a melhor oferta na concessionária mais próxima da tua região. Eles sempre vão conseguir um valor mais baixo do que tu consegue negociando diretamente com o revendedor mais perto de ti. Sabe por quê? Porque eles realmente, quando eles entram, é para conseguir um descontão. E eles confiam tanto nisso que, se eles não conseguirem uma negociação melhor do que a que tu conseguiu, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, comprar carro 0 km é com o Vírgula. Se não for com eles, tu vai perder dinheiro. Começando pela parte que eu mais gosto. Motorização, desempenho, consumo. O Renegade aqui é o mais rápido de todos, é o diferentão. É o que tem um motor mais potente, 1.3 turbo, com câmbio automático de 6 marchas e 185 cavalos. O Creta e o Tracker vêm com o motor 1.0 turbo, que também são bons, 120 cavalos no Creta, 116 no Tracker. E o Nissan Kicks é o mais diferente, porque usa um motor 1.6 aspirado com até 113 cavalos, o mais fraquinho aqui do comparativo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Ok, eu acho que o 0 a 100 não é o parâmetro melhor parâmetro de referência, porque, por exemplo, se vocês analisarem o Creta, o Tracker e o Kicks, todos eles estão ali perto dos 11 segundos. O Kicks está um pouquinho mais perto dos 12, mas tudo bem, está todo mundo mais ou menos próximo. E a gente sabe que na prática o Kicks ele é um pouquinho mais lento no dia a dia. Mas quando tu pisa no fundo, e aí realmente é feita a medição do 0 a 100, vocês vão ver que eles estão todos mais ou menos parelho. O único que se destaca e de lavada aqui é realmente o Renegade, fazendo em 8,7. É muito mais rápido. Só que aí, como ele é muito mais rápido, tem muito mais potência e também é muito mais pesado do que os outros, ele termina sendo o menos econômico. Em compensação, o Kicks é o mais econômico do comparativo. Exatamente, então esse é um ponto que pesa para o lado do Renegade. O Renegade tem uma plataforma que foi desenvolvida ali nos anos 2000 em parceria com a GM ainda na época. Depois ela evoluiu, ele é uma plataforma super segura, super resistente, mas a gente sabe que toda a quantidade extra de aço que eles usam, infelizmente, cobra o seu preço na hora do consumo. É uma plataforma que permite receber tração 4x4, permite receber um motor diesel. E outra, né? É o único também mais voltado para o off-road. Então é o único que tem um monobloco bem rígido para não torcer. Perfeito, exatamente. Então assim, quer desempenho é Renegade, quer o melhor consumo é o Kicks, quer ficar no meio termo entre consumo e desempenho, tem o Creta e tem o Tracker ali. Eu vou dizer que o Creta e o Tracker têm um consumo bom também. Também. Entregam bem, mas no caso do Gustavo eu sei que ele ia comprar o Renegade. Agora, se o Renegade não é favorecido no peso, ele também não é favorecido no porta-malas. E aqui é um ponto que sempre ficou ruim pro lado do Renegade. Eles deram uma melhorada ali, não me lembro exatamente que ano foi, acho que foi 2020 ou 2019,
onde eles tiraram o step convencional e botaram um fininho, aí ele ficou com um pouquinho mais de espaço, mas ainda assim ele tem 320 litros de capacidade. É bem menos que os outros, né? É um porta-malas de Sandero, né? Do hatch compacto. Pior, né? É o porta-malas do Sandero. O maior de todos aqui é o Kicks, com 432 litros. O Creta mais ou menos a mesma coisa, 422, mas realmente o que perde é o Renegade. Em tamanho, Felipe, olha, me surpreende porque eu sempre achei que o Renegade fosse grandão, assim, sabe? Mas ele não é. Ele, na verdade, é quase que o menos comprido de todos. Ele não é grande. Isso é uma vantagem, na verdade, porque ele é fácil de manobrar, ele é fácil de andar no dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu vou buscar as minhas filhas no colégio, eu prefiro ir com o Renegade da minha esposa, porque é mais fácil de estacionar do que com o Camry. Verdade. O Camry é uma banheira, é grandalhão, é difícil. Às vezes você Eu acho que essa aparência de musculoso dá porque ele é o mais largo de todos. É. Aí tu olha, ele parece mais musculosão, assim, sabe? Mais alto também. Isso é interessante. Mas o entre-eixos também não é dos maiores, né? Pois é, esse é um ponto importante. Eu uma vez já viajei umas 2 horas no banco de trás do Renegade e ele tem um entre-eixos pequeno, o espaço para as pernas também não é muito grande. Mas, né, se não forem os adultos médio alto, for crianças, vai super bem. Minhas filhas adoram andar no banco traseiro. Eu vou do bem Renegade. também. Tu também vai? Eu vou bem. É, mas é que tá baixinho, né? É, 1,72 m. Mentira, 1,5 m. É. Tem gente menor que eu nos canais. Tem, mas é só o Vitor Piccoli e o João Fuschini. Não, o Guilherme Maia também. Ah, é, o Guilherme Maia também. Mas o Guilherme Maia é mais largo. Agora ele fica puto. O que mais me surpreendeu aqui é em relação à altura de solo, que o Renegade não é o mais alto aqui. O Renegade tem 186 milímetros, enquanto que o Creta tem 190 e o Kicks tem 200. É, eu te diria que todos eles têm uma altura do solo muito boa, né? Acho só o Tracker que não. Não, o Tracker 157, o Tracker é baixinho, né? O Tracker é baixinho. Falando sobre isso, agora eu vou pegar um ponto que não é tão da ficha técnica assim. Vai. Mas falando em suspensão. Tu sabe que todos eles têm uma suspensão mais ou menos parecida, mas a melhor de todas é realmente a do Renegade. E não é só pelo fato dele ter suspensão independente na traseira, enquanto seus concorrentes não têm. Não tem. Na verdade, eu acho que o acerto do carro ele é um pouquinho diferenciado. Quando tu passa nos buracos, eu percebo isso pelo carro da minha esposa. A suspensão absorve muito melhor as irregularidades do piso. Tu percebe, por exemplo, no Tracker e no Kicks, o Creta é um pouquinho melhor, mas o Tracker e no Kicks tu percebe aquela suspensão mais simples. Ruim? Não é ruim. Ele vai bem, mas não é uma suspensão tão evoluída como a do Renegade. Essa é a palavra, é evoluída. Isso é um feeling meu. E olha que eu gosto do Kicks, viu? Ah, do Tracker também. Mas sabe o que eu achei que ia perder nessa versão? As rodas de liga leve. Pois é, cara, eu confesso que quando eu vi a foto, eu pensei assim, erraram a foto na divulgação, né? Não é possível que eles lançaram uma versão... 9 mil mais baratos com roda de liga leve? Uma versão que tu olha, tem os faróis de LED, tem as rodas de liga leve, eu bati o olho e disse, onde é que tá a diferença, cara? E ainda é a maior de todas, é a roda de liga leve de 17 polegadas aqui, enquanto todos os outros também tem roda de liga leve, só que de 16 polegadas. Lembrando que dos Renegade é ele e o Sport que tem a roda menor, né? Mas eu ainda assim, o Renegade Sport, né? Eu ainda assim gosto mais dessa roda, sabe por quê? Porque as rodas do Longitude... Que são aro 18? São aro 18, elas são um pouquinho mais para fora, então é mais fácil de arranhar no meio fio, cordão de calçada, seja lá como é que vocês chamam aí. Agora essa do Sport não, ela é mais para dentro, então o pneu fica mais para fora, é mais difícil de tu arranhar a roda. Não que seja impossível, né? Sempre se dá um jeito, né, Gustavo? Sempre se dá um jeito, eu sou bom nisso. Agora, onde que ele perdeu? Bom, aqui aparece a primeira perda do Renegade. 1 ano só de garantia. Essa versão, a versão sem nome, baixou de 3 anos para 1 ano só de garantia. Pois é, cara, e aí eu acho que é realmente onde muitas pessoas não vão dar bola, porque sei que muita gente nem faz a revisão na concessionária, mas eu acho que esse é o cálculo que a montadora deve ter feito para justificar essa diferença de preço para a versão Sport, porque não é possível. Outro item que ele perdeu foi o rack de teto. Cara, rack de teto custa quanto? Centavos? Para a montadora, né, claro. Perdeu os tapetes? Os tapetes? Os tapetes. Isso aí se coloca fácil, até na concessionária é capaz de te dar um tapete depois. Cara... E perdeu o filtro de cabine? Filtro de cabine, olha isso, cara. O ar-condicionado tem um sistema de purificação do ar que basicamente é um filtro de cabine. Eu não vi isso pessoalmente, mas eu tenho certeza que eles simplesmente não colocaram o filtro de cabine nessa versão. Isso significa que se tu pagar caro, tu vai gastar uns R$60 nesse filtro de cabine.
E luz no porta-mala, luz no porta-luvas. Esses itens fazem falta, mas de novo, né? Mas para te pagar 9 mil a menos. A redução de custo não justifica os 9 mil. Acho que o único ponto que efetivamente justifica é a diferença de garantia. Por quê? Porque a montadora faz aquele cálculo, né? Poxa, quanto é que a gente vai gastar com o carro em 3 anos dando garantia ou a gente vai gastar em 1 ano dando garantia? Mas já que tu falou de garantia, e a garantia dos outros, da concorrência? Tem um aí que é espetacularmente Hyundai melhor, é 5 anos. Né? Hyundai continua sendo 5 anos. É o mais caro desse comparativo, mas a garantia também é a maior. E Chevrolet e Nissan dando seus 3 anos normais aí. Normal hoje em dia, Hoje né? em dia. Considerando que no início dos anos 80, 8 meses de garantia era muita coisa. O do Fuca era até sair da concessionária? A Miura teve um grande salto quando eles conseguiram uma garantia de 15 mil quilômetros no carro. Olha aí. Que Coisa loucura. boa. Agora, sabe onde é que o Renegade perde aqui? É na revisão programada nas revisões programadas até 60 mil quilômetros. É a mais cara. R$ 5.825. Enquanto que o mais barato é o do Nissan, que todo mundo diz que a manutenção é muito mais cara, R$ 4.167. Tem uma diferença aí de quase R$ 1.200. Quase R$ 1.600. Digamos que nenhuma delas é barata. Não, não é. Mas realmente a do Nissan é a menos cara. E Chevrolet e Hyundai estão empatadinho ali, ó. Bem próximo. Aqui eu vejo uma evolução importante no quesito segurança. Todos eles com 6 airbags. 6 airbags. Que coisa boa, hein? Todos esses 6 airbags e controle de tração e estabilidade. Beleza, isso é de praxe, né? O controle de tração e estabilidade. Na verdade, o controle de tração, o único que vai usar mesmo é o Renegade. O resto... E aí aqui o Renegade tem grandes pontos positivos em relação aos seus concorrentes, porque além desses itens de segurança, o Renegade é o único que tem alerta de mudança de faixa, alerta de frenagem e frenagem automática. Os outros têm esses recursos em versões mais caras. Legal, legal. Isso eram itens que eu achei que o Renegade ia perder, com certeza. Eu também achei. Com certeza eu achei que ele ia perder. Agora, eu fui injusto, né? A Tracker e o Creta distracionam também se tu pisar. Principalmente no molhado, assim. Precisa do controle de estabilidade e tração. O Kicks não. Freio traseiro também a tambor. Aqui é mais uma curiosidade, assim. Se o freio a tambor tá bem dimensionado, ele funciona bem. Mas freio a disco, quem tem na traseira é o Renegade e o Creta. Pois é, essa questão do freio a disco e tambor é muito, assim, discutível, né? Com certeza o freio a disco é melhor, não há a menor dúvida disso. E também é mais caro. É outro item que... Poderia perder, se eles tivessem um freio a tambor desenvolvido para essa plataforma, que eu acho que não tem. Quer dizer, pode até ter, mas não no Renegade. Então, se justificou manter o freio a disco. Mas quando o carro está bem desenhado para usar o freio a tambor, não vejo problema. Então, assim, pontos muito positivos aqui para o Renegade em relação à segurança, principalmente segurança ativa. Falar um pouquinho agora dos outros itens, Felipe. Conforto, comodidade. Por exemplo, todos eles têm piloto automático. Bom, mas nenhum deles tem piloto automático adaptativo, que é o ACC. Não esperava isso. Não esperava que tivesse. Agora, se tu lembrar bem, o Kicks, quando foi lançado, não tinha piloto automático. Né? Demorou para vir. Demorou. Multimídia, todos eles têm também esse recurso, com 7 polegadas para o Renegade e para o Kicks e 8 polegadas para o Creta e para o Tracker. Sendo que quase todos eles são sem fio, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Só o Nissan que não é. E aqui eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. O pior deles é realmente o do Kicks. Em funcionamento, em recursos, ele é o mais desatualizado. Os outros são bons, todos eles são bons. Eu acho que o do Creta é o melhor nesse sentido. O da Jeep é o que tem mais recursos, mais funções, mas tu vê que o hardware não é o mais rápido de todos, né? Apesar de ter uma velocidade aceitável, boa para usar no dia a dia. E o do Kicks não é que ele seja ruim, não é isso. Eu só digo que ele tem menos recursos, é o que tu vê que está mais desatualizado. Mas, por exemplo, não está nesse comparativo, mas eu sou obrigado a trazer. Ele é melhor que o da Honda e da Toyota, né? Melhor sim. O HRV não entra aqui porque é muito mais caro que os outros. É fora da categoria de preço. O ar-condicionado todos eles têm, obviamente, todos eles manual, não tem nenhum com ar-condicionado digital ou automático, assim como a direção assistida também, todos eles têm direção elétrica. E nenhum deles tem saída de ar-condicionado traseiro. As versões mais caras do Creta têm esse recurso, mas aqui eles tiraram fora. Ok. Vamos para um monte de item que eles não têm. Não tem teto solar. Não tem teto solar, nenhum Não deles. tem chave presencial.
Aham, tem. Tem? O Tracker tem. O Tracker tem chave presencial nessa versão? Tem. Tu tem certeza? Tenho. Caramba, cara. Muito louco, né? Porque assim, não tem retrovisor eletrocrômico em nenhum deles, não tem banco de couro em nenhum deles, não tem banco com regulagem elétrica em nenhum deles, não tem assistente de farol alto em nenhum deles, não tem sensor, não tem sensor nem traseiro nem dianteiro em nenhum deles, sensor de estacionamento, né? Mas, como eu falei antes, o Tracker tem o Start-Stop, todos eles têm DRL, em LED, mas o único que tem farol de LED realmente é o Renegade. Que loucura, cara. O Tracker tem a chave por presencial. Agora, tu falou do start-stop, o desligamento do motor, não, né? O Tracker não tem. O Tracker não, Quem tem a Creta e o Renegade. O Creta e o Renegade, ele, quando para no semáforo, ele desliga o motor. Desliga para economizar combustível. É. O que não é tão interessante assim. Aí, o que dá pra ver que no Renegade não faz tanta diferença, porque continua sendo o mais gastador de todos. Faz diferença, poderia ser pior. Uma coisa que o Renegade não tem em relação aos outros é o acionamento automático do farol. É o único que não tem. Todos os outros ligam o farol automático. Mas aí eu vou te dizer que nem a versão Longitude. Nem a versão Longitude. O que também tá errado pra mim. A versão Longitude tinha que ter. Não, tá errado. Tu é fieteiro, tu sabe muito bem disso, cara. Tu não desliga nunca o farol das troscas. Dá pra deixar ligado, mano. Tá sempre ligado. É. Quando tu desliga o carro, ele fica no temporizador ele 30 segundos e depois ele apaga. Então nem precisa de DRL nele, então. Por que não? Porque deixa sempre ligado o farol. Tu tem razão. Mas ele é o único que tem freio de estacionamento eletrônico. Tem o botãozinho ali, quando tu bota no P, ele já aciona automático o freio de estacionamento. Os outros tem que puxar na mão, que também não é grandes problemas também. Não é, mas depois que tu te acostuma com o freio de estacionamento eletrônico, é legal. É legal. O painel de instrumentos é interessante porque nenhum deles tem aquele painel de instrumentos todo digital, né? Aqui no Renegade tem um de 7 polegadas, no Kicks também tem um de 7 polegadas. Diferente aqui tem um painel mais simples, analógico, com um mostrador no meio digital de 3,5 polegadas em todos eles. Monocromático. Isso, mas com todas as informações que a gente precisa ali, né, de computador de bordo. Isso. Carregador wireless, né, carregador por indução também nenhum deles tem aqui, né. Monitoramento de pressão de pneu, só o Tracker não tem, todos os outros têm. Assistente de partida em rampa, todos eles têm, já virou de praxe, até o Quid tem hoje em dia. O que é muito bom também. E câmera de ré, todos eles têm também. Agora vamos ser sinceros, né, a melhor delas é a do Creta. Sim. A do Creta. A do Kicks é bem fraca. A do Renegade boa. Boa. A do Tracker é boa. A do Creta tem a melhor resolução. A pior de todas é a da Honda, que não tá aqui. É muito ruim a resolução. A Honda, nesse ponto, ficou feio. Mas tudo bem, estamos falando de novo de outro que não tá aqui. Não tá aqui no comparativo. Mas é que a gente não consegue ficar longe, né? E olha que vocês sabem que eu sou toyoteiro e jaspeiro, né? Ou melhor, jaspeiro no geral. Gosto de Honda, gosto de Toyota e não dá pra negar que é feio. Mas agora, Felipe, olhando todos esses itens, é bacana o que a Jeep fez, cara. Baixou muito o preço do carro e ainda manteve muitos recursos. É o que mais tem recursos de segurança, é o que tem um motor mais potente, e tem bons recursos também de comodidade. Eu vou te dizer assim, eu fiquei surpreso quando eu vi o release dessa versão, quando a Jeep mandou para todo mundo, né, o informativo, porque eu olhei e fiquei pensando, o que foi que eles economizaram? Demorou para eu entender assim, sabe? Porque o carro está muito completo mesmo, e quando a gente compara com os seus concorrentes, isso fica muito evidente. É o melhor motor, tem alguns equipamentos a mais. A gente nem falou aqui na questão acabamento, mas o acabamento do Renegade é melhor do que os outros, mesmo sendo com banco de tecido, que eu acho melhor. Que todos eles têm? Todos eles têm. O volante não tem revestimento em couro, mas nenhum deles tem. Só que ele é o volante que tem, para mim, a melhor pegada. Né? Ele tem um diâmetro melhor e tal. Eu realmente fiquei muito surpreso. Eu não esperava que viesse um carro assim tão interessante como esse. Agora, tem os seus poréns? Tem. Por exemplo, para quem quer um carro super econômico, definitivamente não é o carro especificado, né? Para quem quer um carro com mais espaço em porta-malas, também não serve. Também não serve. É um carro que é bem de nicho. Por exemplo, para minha esposa, seria uma opção boa para ela trocar o dela, porque anda mais e gasta menos que o dela. Tá falando que o consumo é maior, mas o dela, aquele motor 1.8 horroroso lá... Aquele é ruim mesmo. Mas ela gosta, né? Fazer o quê? Quer que tá errado? Sou eu, sempre sou eu.
Mas eu acho que todos os outros também são legais, são interessantes, tem o seu nível de segurança legal, seu nível de equipamentos bons, tudo, mas o Renegade ele ficou muito interessante para mim aqui nesse ponto aqui. Ficou, realmente ficou. Gostei bastante do que eu vi e olha que eu gosto dos outros também, viu? Aí vou perguntar assim, mas eu não consigo comprar nenhum SUV mais barato do que isso? Tem algumas versões para PCD, voltadas mais para PCD, tanto do T-Cross quanto do Kicks, inclusive até o Pulse também tem versões mais baratas, mas aí também perdem muito, por exemplo, vem com calotas, não vem com multimídia, são carros bem mais simplificados. É isso aí. Mas eu acho que tu fez uma seleção boa aqui. Todos os Até quatro são muito próximos de tamanho e proposta, né? Inclusive esses três aqui estão vendendo mais do que o Renegade. Hoje em 2023, né? Então é por isso que a Jeep fez também essa mudança aí, para tentar buscar os outros, né? Na verdade, eu entendi que eles precisavam aumentar o número de vendas, né? Dá para entender. Dá para entender por que fizeram essa versão. E aí, vocês, o que vocês acharam dessa nova versão? Conta aqui para nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.